Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou. Então disse o rei de Israel: fere a terra. Feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferias os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa cada um em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, esta palavra aqui é muito tremenda. Aleluia. Deus falou no meu coração através dessa leitura já. Aleluia. E é um texto repleto de informações. A Bíblia vai dizer que Eliseu, logo no começo, já tem aqui algo para nós. Diz que ele estava doente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeoás, que era o rei de Israel, foi ter com ele ali profetizou, entregou a revelação, fez um ato profético, aleluia, entregou tudo que Deus tinha mandado. Primeira coisa que eu aprendo aqui, aleluia, o profeta não está falando para Deus: olha Deus, agora eu estou doente, deixa eu tirar um descanso, aleluia, deixa eu tirar minhas férias, deixa eu tirar um ano sabático, deixa eu curtir minha aposentadoria, né? Deixa eu ficar aqui num rancho, num sítiozinho. Mas profeta trabalha até o final da vida, aleluia. Você pode estar doente, aleluia, mas a palavra ela continua saudável na tua boca, aleluia. Você pode estar fraco, mas a palavra continua forte. Você pode estar sem força, mas a palavra do Senhor ela é a força, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você pode estar acabando sua carreira, mas tem alguém começando a carreira, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode até achar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que precisa descansar, mas a Bíblia diz que aqui não é nosso descanso, aleluia. Então o profeta, irmão, aleluia, né, irmãos? A Bíblia diz que ele está doente, mas está ali atendendo o povo, aleluia. Ele está ali, a Bíblia diz bem claro, não era uma gripe. O texto diz que ele estava doente da doença que morreu, ou seja, estava com uma doença de morte, mas ele estava ali, né, edificando, dando direção, direcionamento, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O que é isso, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos querem ser profeta, mas não querem pagar o preço de profeta, aleluia. Qual o preço? O preço da salvação está pago, irmão. Mas a unção, quem paga o preço é você, aleluia. A unção é garantida através da tua busca a Deus, da tua oração, aleluia. Todos na história da igreja, todos na Bíblia viveram vida de oração, aleluia. É a única coisa que a Bíblia diz para fazer sem cessar, não é isso? Não fala para você cantar sem cessar, não fala para você vir na igreja sem cessar, não fala para você ler a Bíblia sem cessar, mas fala: orai sem cessar, aleluia. E o texto então vai dizer que Eliseu está doente. E Jeoás, se você voltar aqui, você vai ver que Jeoás, irmão, foi um rei, né, que também não foi tão fiel a Deus. Ele seguiu o mesmo caminho de Jeroboão, fez aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, não apartou nenhum dos pecados de Jeroboão, né, louvado, fez pecar de Israel, andou nos pecados, né, dos outros reis, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele foi ter com o rei. E ele chorou. Ele foi ter com o profeta. Ele chorou junto com o profeta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, não sei se você prestou atenção, ele falou essa seguinte expressão: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Jeoás, irmão, está usando um bordão do profeta Eliseu. Eliseu que falava isso. Eliseu, quando viu Elias subir, disse: carros de Israel e seus cavaleiros. Era um bordão de Eliseu, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Profeta Rodrigo, aleluia. Irmãos e irmãs, aleluia. Que não adianta você usar o bordão do profeta, o bordão da palavra, se é desobediente. Aleluia. Jeoás
é desobediente, mas gostava de usar um bordão. Carro de Zé Alces Cavaleiro, aleluia. Na hora de citar a palavra é fácil, na hora de obedecer é que eu quero ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. E aí, irmãos, o profeta recebeu ele, tudo bem. Porque por amor de Israel, irmão, aleluia. Sabia que o que Deus vai fazer na vida deste homem aqui não é por causa dele, é por amor a Israel. Às vezes Deus faz coisas através da minha vida, da tua vida, não é por causa de nós, é por amor à igreja. A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus deu para a igreja. Escuta isso, Deus deu para a igreja. Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, aleluia. Deus me deu para a igreja, e Deus te deu para a igreja, aleluia. Como aquele que dá o alimento, aleluia, por amor da igreja. Não é por causa de você, por amor da igreja que Deus vai te usar. Aleluia. E o profeta diz: toma um arco e flechas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus está falando logo aqui. Comece a pegar as ferramentas. Aleluia. Porque Deus dá as ferramentas. Aleluia. Pega o arco e flecha. Aleluia. E ele pegou. E quando ele pega o arco e flecha, irmão, aleluia, ele disse: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E ele, Eliseu, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eliseu aqui simboliza Deus. O rei colocou a mão e Eliseu, o profeta, colocou a mão sobre. Aleluia. Você vai colocar a mão, mas sobre a tua mão tem que estar a mão de Deus. Aleluia. A tua mão coloca, mas a mão de Deus está por cima. Aleluia. A tua mão põe, aleluia, e Deus põe a dele. Não diz que Deus colocou e depois você colocou. Não, põe a tua mão e Deus coloca a dele quando você está na direção. Aleluia. A Bíblia diz que ele falou: pega a flecha, agora põe tua mão no arco, pega o arco, aleluia. E Eliseu botou a mão. Escuta uma coisa nesta noite: coloca a mão no arado, coloca a mão na espada, coloca a mão no arco, coloca a mão na flecha, coloca a mão na ferramenta e Deus coloca a mão, aleluia. Você pode dizer aleluia nesta noite? Coloca a mão na espada e bandeja, coloca a mão na ferramenta na obra do Senhor e Deus coloca a mão é humana, mas sobre a mão humana está a mão de Deus, aleluia. Porque se fosse só a mão do homem, ele não conseguiria fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele pôs a mão, aleluia. Eliseu põe as mãos sobre a mão dele, aleluia. E ele vai dizer mais, aleluia, verso 17: abre a janela para o oriente. Olha que coisa interessante. Sabe o que Deus está falando aqui? Aleluia. Deus não pega a flecha. A Bíblia diz que nós somos como uma flecha na sua aljava. O Senhor nos pôs como uma flecha limpa na sua aljava. A aljava nada mais é do que o estojo de flechas. Aleluia. Deus pegou a flecha porque os arqueiros, eles passavam banha, passavam gordura, passavam azeite na flecha. Para quê? Para cortar o vento com mais eficácia e ela não desviarem para um lado para o outro. Então a flecha, ela vai certeira. Então a Bíblia diz, Isaías 49, que o Senhor nos pôs como flecha limpa na sua aljava. O que significa isso? Que Deus tem um estojo de flecha e nós estamos lá, uma flecha guardada, uma flecha limpa. Em qualquer momento, o que Deus faz? Deus pega essa flecha que sou eu e você e Deus lança de forma certeira. O texto está dizendo que Eliseu falou: abre a janela, aleluia. Sabe o que é isso? Direção, aleluia. Você não é flecha sem direção. Você não é flecha a esmo. Você não é uma flecha, aleluia, que vai de um lado para outro, né? A Bíblia diz que o homem inconstante, né, é de duplo pensamento, que duvida, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ele é como a onda do mar, aleluia. Creia na direção que Deus está dando e seja uma flecha polida na mão do Senhor, aleluia. Não é uma flecha que se joga a qualquer lado, é uma flecha mais certeira. A Bíblia diz que quando Noé, ele abre a janela e ele envia uma pomba e um corvo. A pomba foi, não achou lugar e voltou e entrou na arca. O que aconteceu com o corvo? Não entrou não, ficou para lá e para cá do lado de fora, aleluia. Ficou para lá e para cá, sem direção, aleluia. Entra na arca, fica na arca, aleluia. Na hora certa o Senhor abre e nos envia. E abriu aqui a janela, e na arca também era a janela. Por quê? Porque a janela fica no alto, aleluia. E não é para baixo, você tem que olhar. Você tem que levantar a cabeça e olhar para o céu, porque de lá é que vem o teu socorro, aleluia. A Bíblia vai dizer então que Eliseu pôs a mão, né, sobre a mão do rei.
disse: abre a janela para o Oriente. Aleluia. Então nós não somos uma flecha sem direção, irmão. Pior coisa que tem é um crente sem direção. Ele não sabe para onde vai, para onde vem, não sabe o que é, como é que não é. Aleluia. Deus te ama na tua vida. E Ele tem uma direção. E nessa direção que você tem que estar, dentro do propósito. Aleluia. Olha para o Oriente. E Ele disse: atira a flecha do livramento. Interessante, foi estudar sobre esse termo em hebraico. E essa flecha do livramento significa o mesmo termo usado para flecha da vitória, flecha da salvação e flecha do livramento. Aí eu fiquei pensando, se a flecha da salvação, e Yeshua significa Salvador, salvação, aleluia, essa flecha aqui, Deus está falando de forma profética, aleluia, do Senhor Jesus, que é o Salvador. Ele é a nossa flecha da salvação, aleluia. É uma flecha no coração dos inimigos do rei, aleluia. A Bíblia diz que Jeú, quando ele é ungido rei, inclusive foi ungido pelo próprio Eliseu, aleluia, a Bíblia diz que ele perseguiu os filhos de Acabe juntamente com Jezabel, entesou o seu arco e feriu os filhos de Jezabel no coração, aleluia. Ou seja, a flecha do livramento que é Cristo, ele fere o inimigo, não é para brincar não, irmão, aleluia, ele fere no coração dos inimigos. Tem pessoas que são inimigo do rei. Quem é o inimigo? Quem é o rei? Jesus. Quem é o inimigo do rei? Aquele que é inimigo da igreja, aquele que é amigo do mundo. Se alguém for amigo do mundo, é inimigo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa flecha do livramento também nós podemos levar, irmão, como nós mesmos. Aleluia. Nós somos flechas atiradas pelo Senhor. O Senhor quer te lançar na obra. Aleluia. Como uma flecha, com uma direção específica. Aleluia. A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, mas nós temos voltado ao sumo pastor e bispo da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você é uma flecha com direção. Então o texto vai dizer que ele lançou a flecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, ele está dizendo, essa flecha é flecha de vitória. Te chamei para ser uma flecha de vitória nas minhas mãos. Aleluia. Não uma flecha a esmo, não uma flecha derrotada, mas uma flecha, porque ele vai dizer, tu vencerás os sírios, ou seja, todos os teus inimigos serão derrotados. Assim como a Bíblia diz que Deus, aleluia, vai destruir todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. Então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Tudo que existe no mundo, irmão, é inimigo de Deus. A doença é inimigo de Deus, a pobreza, a miséria, aleluia, né? E a morte. Tudo é inimigo que Deus vai destruir um por um. Aleluia. Então saiba de uma coisa, você está do lado vencedor, que é o lado de Cristo. Aleluia. Aí ele falou mais, ó, pega agora as flechas. E ele pegou as flechas. Escuta isso, que coisa tremenda, irmão. Aleluia. Ele pegou as flechas e disse ao rei, agora pega, começa a ferir a terra. Aí ele pegou as flechas, bateu 3 vezes na terra. Aí o profeta ficou indignado com aquilo e disse, você podia ter ferido 5 ou 6 vezes, então tu feriria os sírios até consumir, porém agora você vai ferir 3 vezes. Aleluia. Ou seja, não vai ser um ferimento de morte sobre os sírios, você só vai ferir eles, tudo bem, beleza, mas não é um ferimento que você vai acabar com os inimigos. Você vai dar uma espantada neles, vai vencer por hora, né? Aleluia, mas não vai vencer para sempre. Aleluia. Olha só, vai escutando. Olha o que o profeta falou. Pegue as flechas e começa a bater. Bate no chão, bate, bate, bate. E bateu 3 vezes só. Aleluia. Sabe qual é a revelação aqui? Que Deus falou comigo claramente. Aleluia. Quando Deus mandar você bater, bate, 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 bate. Você não bate só 3 vezes não. Continua batendo, 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 batendo. Vai chegar uma hora que ele vai abrir, aleluia. Então bate e bate e bate na porta até
Deus abrir. A Bíblia diz que se o homem bate, aleluia, a porta se abre. Se ele pede, recebe. Se ele busca, encontra. A Bíblia fala sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Aleluia. Havia uma mulher que dizia: faz justiça na minha casa quando meus adversários. Então o juiz, que era iníquo lá dentro, disse: não vou fazer nada. Mas porque aquela mulher insistia, ele disse: eu vou fazer tudo que essa mulher pede para que ela não volte e me importune muito. A Bíblia diz que porventura o Senhor não fará mais ainda pelos seus filhos. Porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na terra. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a vida de oração está ligada à fé. Se você não tem fé, você nem ora mais. Mas se você tem fé, aleluia, tua história pode ser mudada pela oração. Quem já leu 1 Crônicas capítulo 4 vai falar sobre a história de Jabes. Pouca gente conhece essa passagem, sabe por quê? Ela está no meio, presbítero, de uma genealogia. A genealogia começa falando de fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou ciclano. É uma parte que quase ninguém lê. Eu fui ler essa parte e vai falando fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. Aí está escrito: e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E Deus e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porquanto ela teve esse filho com dores. Jabes significa dores, sofrimento. E a Bíblia diz que ele orou assim: e orou Jabes ao Senhor e disse: Senhor, me abençoa muitíssimo, amplifica meus termos, tua mão seja comigo e faz com que do mal não seja aflito. E o texto diz: e Deus ouviu a sua oração. Aí depois continua o texto: e fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. Sabe o que é interessante ali? Que você não vai ver quase nenhuma vez na genealogia parar de contar que fulano gerou ciclano para contar a história. Sabe o que Deus está ensinando? Que Deus está contando histórias comuns de alguma pessoa, mas chega uma hora que ele fala: ei, quando chegou nesse, para tudo que eu quero contar a história dele. Amém, eu tomo posse, Senhor, aleluia. Quando chegar nessa, para tudo, para. Deus falou: eu não posso falar só que Jabes gerou ciclano, eu tenho que contar para as pessoas que o meio foi a história desse homem. Deus é tremendo, irmão, aleluia. Ele parou para contar a história de um homem, para servir de exemplo para a gente. Aquele homem estava estigmatizado com a palavra sofrimento. O nome dele era Jabes, sofrimento. As pessoas olhavam para ele e diziam: e olha lá o sofrimento, está vindo aí. Sofrimento, vem cá. Aí ele falou: não, eu não aceito isso não. E a Bíblia diz: Senhor, mesmo que ele falou, Senhor, me abençoa muitíssimo. Ele falou: você não dá uma bençãozinha pequenininha, aleluia. Dá para você ser usado na oração, aleluia. Senhor, dá para o Senhor me abençoar muitíssimo, aleluia. Me abençoa muitíssimo, amplifica meus termos, faz com que no mal não seja aflito e tua mão seja comigo. E a Bíblia diz que Deus respondeu, Deus ouviu, aleluia. Ou seja, o sofrimento deixou de ser sofrimento. Agora as pessoas lá para ele e falam assim: o abençoado, ô glória. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Deus muda histórias pela oração. Glória a Deus. Você pode ser mais um nome na genealogia. Daqui a milhares de anos, Deus vai ter, tenho certeza que a Bíblia fala sobre livros. Existe o livro das obras, existe a minha zona, tuas obras, existe a tua história no céu. E quem sabe daqui a milhares de anos, alguém vai abrir um livro em algum lugar na eternidade e vai falar assim: fulano gerou ciclano. Aí quando chegar no teu nome, poderá ser que Deus vai passar direto, mas poderá ser que Deus vai falar assim: para que eu quero contar a história desse homem, dessa mulher. Aleluia. Porque ele creu no poder da oração, creu que Deus muda histórias. Então a Bíblia está dizendo que o profeta falou: bate. Ele bateu 3 vezes e desistiu. Não desista de orar. Bate, persevere, busque, aleluia. Continua orando, continua crendo, continua batendo a porta do céu, aleluia. Uma hora Deus vai falar assim: espera aí, que eu vou dar tudo o que ele precisa, vou fazer tudo. E o texto da Bíblia diz que Jesus disse: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará do Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você não sabe dar boas coisas aos teus filhos? Aleluia. Por que Deus vai te dar coisa má? A bênção de Deus, irmão, a Bíblia diz, enriquece, não acrescenta dores. Se a bênção de Deus não te traz problema, a bênção é bênção, vitória é vitória. Trouxe uma contenda, trouxe uma confusão, então não é de Deus. Aleluia. Deus é o Deus de vitória. Aleluia. E aí, está preparado para Deus mudar o teu cativeiro e depois você servir ao Senhor?
Porque isso aconteceu na Bíblia. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele tinha 16 anos, e a Bíblia diz que ele se pôs a orar, ele clamou a Deus instantemente, clamou, buscou, e a Bíblia diz que no dia que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia. E aí, entendido nas adversões, nas revelações, aleluia, fez máquinas de guerra, fez catapultas para lançar pedras, e ninguém venceu ele na guerra. E a Bíblia diz que sua fama voou longe. Só que depois que sua fama voou longe, que ele já tinha adquirido poder, ele quis expulsar o sacerdote para ser o queimador de incenso. E ele ficou leproso. Aleluia. Então Salomão vai dizer que é mais importante o fim das coisas. Começou bem, mas acabou mal. Você pode até ter começado mal, mas o importante é você acabar bem. Aleluia. Porque quantos começaram bem e acabaram mal? Judas começou bem, acabou mal. Aleluia, não é isso? Saul começou bem, acabou mal. Acabe começou bem, acabou mal. Aleluia. Mas outros começaram mal. Aleluia, como Jabes, como Uzias. E quem sabe você começou mal, mas você pode terminar bem. Aleluia. E como é que isso pode mudar, irmão? Batendo, ó. Batendo. Não para. Lembra sempre dessa palavra de Eliseu. Não para de bater, não bate só 3 vezes, não. Bate. Aí alguém fala, mas Jesus orou 3 vezes? O Getsemane não foi isso? Paulo também orou 3 vezes? E Deus disse, minha graça te basta. Jesus também orou 3 vezes? Falou, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Agora eu te trago a seguinte revelação. Por que Jesus orou 3 vezes no Getsemane e Deus disse, ele disse para Deus, né? Senhor, se possível for, Pai, passe de mim esse cálice. E Paulo, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor e Deus disse, ele orava para Deus, Deus tira esse espinho, Deus disse, não, minha graça te basta. Porque se Paulo ora mais do que 3 vezes, Deus tira o espinho dele, já que ele estava insistindo, Deus tira o espinho e ele não ia ter tanta glória como ele teve. Deus precisava que o poder se aperfeiçoasse na fraqueza. E se Jesus ora mais do que 3 vezes, o Pai poderia enviar 12 legiões de anjos e livrar ele. Mas se o Pai livra, ele vai morrer na cruz. Aleluia. Então foi necessário eles pararem de orar para que Deus viesse cumprir o propósito. Aleluia. Então nesta noite, sabe o que Deus está me ensinando? Você vai buscar, aleluia, para que Deus cumpra o propósito. Aleluia. E Deus vai cumprir o propósito na tua vida. Deus tem um propósito. Que fique nesta noite estabelecido. Que Deus tem um propósito na tua vida. Você é uma ferramenta. Você é uma flecha polida. Deus é o arqueiro. É Deus que nos lança. É Deus que te lança na obra. Aleluia. Então que nesta noite, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que você venha ser, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você venha aprender, na verdade, né, com tudo isso que foi falado, para que você não venha desfalecer. Esse texto não está aqui, não em vão, mas foi para ensinar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a não parar de bater. Foi essa a revelação que Deus nos deu. Não bate pouco, não, continua batendo. Ah, mas eu orei e Deus não respondeu. Quem garante que Ele não já está respondendo? Glória a Deus. Ah, mas eu orei. Tem várias formas de Deus falar, irmão. Deus pode falar diretamente contigo. Pode falar em revelação, visão, sonho. Pode falar na profecia. Aleluia. Outro dia eu estava passando por uma prova e passei num lugar falando com Deus em pensamento. Aí passei na farmácia, estava escrito assim, Farmácia Filadélfia. Eu falei, ô glória. Para quem lê Bíblia, um pingo é letra, né, irmão? Aleluia. Filadélfia, irmão, aleluia. Guarda o que tu tem para ninguém tomar tua coroa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei. Aleluia. Deus responde de várias formas. Você que tem que estar ligado com o Espírito Santo para ouvir Deus falar, irmão. Aleluia. Então busque, persevera, bate. E nós vamos aproveitar esse tempo aqui final para bater mais uma vez. É que nem uma cebola. A cebola, se você tira a primeira camada, o que tem debaixo? Outra camada. A palavra, ela tem várias, a palavra, a profecia tem várias camadas. Aqui a primeira camada, ele estava falando com Joás. Na segunda camada, irmão, ele está falando com a gente. Aleluia. O que diz a primeira camada? Bate. O que diz a segunda camada hoje aqui? Aleluia. Bate no céu, na porta da oração. Aleluia. E assim